Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje eu quero falar com você a respeito de uma decisão importantíssima do STF proferida agora no mês de maio de 2021. Para aqueles que conhecem o nosso trabalho, o Foco Tributário é um blog patrocinado pela Open Treinamentos e Editora e através da Open nós já realizamos muitos cursos em todos os estados brasileiros, contando bastante com a participação de entidades públicas. E o que eu quero comentar diz respeito especificamente aos órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais. É que existe uma polêmica em torno da retenção do imposto de renda realizada por esses entes federativos e a decisão do STF envolveu essa discussão. A gente inclusive já havia publicado aqui no Foco Tributário, há alguns anos atrás, um vídeo falando a respeito dessa disputa. E também no meu livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, eu trouxe uma abordagem a respeito disso lá no capítulo 3, em que eu trato do IR-fonte. O que a gente tem de importante agora nessa decisão do STF é que ele simplesmente sepultou uma discussão em torno de quem era o titular do direito de se apropriar desse imposto. Para você que já está a par da matéria, é sabido que lá no artigo 157 da Constituição Federal, assim como no 158, a gente tem dois dispositivos que falam que pertencem aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda da União incidente na fonte, nos pagamentos efetuados por essas entidades. A questão é, em relação a esse imposto de renda, de 2013 para cá, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal passaram a manifestar um entendimento de que só a retenção do imposto de renda efetuada por órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais sobre o pagamento aos servidores públicos é que poderia ser apropriado pelos entes federativos. Ou seja, quando um órgão estadual, a exemplo de um Tribunal de Justiça, Ministério Público ou a própria Secretaria de Fazenda do Estado, pagasse a um determinado prestador pessoa jurídica por serviços de limpeza predial, aquela retenção que é de 1% sobre o valor bruto da nota fiscal, não seria receita do Estado, mas deveria ser recolhida pelo Estado para a União através de DARF. E isso também a Receita e a Procuradoria entendiam que se aplicava igualmente aos municípios. E lá no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, a gente vem manifestando já há alguns anos, desde a 4ª edição, se eu não me engano, um posicionamento contrário a essa interpretação, mostrando que é um absurdo a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal entenderem dessa forma. Ocorre que as decisões judiciais que haviam sido proferidas até então, lá no âmbito do STF, não tinham sido favoráveis aos estados e municípios. Mas agora no mês de maio de 2021, a gente teve uma decisão que provavelmente vai ser definitiva. E provavelmente porque as decisões anteriores, uma delas não analisou o mérito da questão e a outra foi uma decisão monocrática proferida por apenas um dos ministros. Essa decisão agora de maio de 2021 foi uma decisão do plenário do Supremo e foi uma decisão proferida por unanimidade, ou seja, nenhum ministro discordou da ideia de que, em todas as hipóteses em que o imposto de renda incide na fonte, sendo a fonte pagadora um órgão, autarquia ou fundação estadual, essa receita pertence ao Estado. Seja a retenção sobre a folha no pagamento aos servidores, seja a retenção no pagamento a uma pessoa jurídica. Ou seja, é hipótese de retenção na fonte de acordo com a legislação tributária editada pela União, a retenção fica com o Estado. A decisão não fala da situação dos municípios, uma vez que o artigo analisado foi em uma ação proposta por um determinado Estado. Mas é natural que o mesmo raciocínio se aplique também aos municípios. É por isso, inclusive, que nós estamos alterando a orientação que consta no nosso sistema web Gestão Tributária. Para você que é cliente, assinante dessa ferramenta online, e que usa o nosso simulador de retenções instantâneo, que é o GT Fácil, ao digitar ali alguma operação e colocar que a fonte pagadora é um órgão, autarquia ou fundação estadual ou municipal, o que você vai ver em relação ao imposto de renda
é a orientação para que essa retenção seja efetuada com base na decisão do STF. Até então, a nossa orientação, que constava ali das respostas cadastradas no nosso banco de dados, era no sentido de que o Estado ou o município fizesse sim a retenção, mas cientes da discussão que havia em torno da propriedade, da titularidade do direito de se apropriar desse tributo. E olha, antes de encerrar esse vídeo, eu quero lembrar você que aqui no Foco Tributário nós temos dezenas de milhares de seguidores que se aproveitam desses conteúdos compartilhados gratuitamente para resolver problemas que enfrentam no dia a dia. E se você quer nos ajudar, eu peço, se inscreva nos nossos perfis, nas redes sociais e divulgue o nosso trabalho para outras pessoas que podem também se beneficiar desse conteúdo. E a gente se encontra aqui em breve com mais vídeos e mais conteúdos para você.